Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula 17, objeto de conhecimento, evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA. E o detalhamento, interações biomoleculares. Então, agora vamos para a nossa aula. Bom, vou começar essa nossa aula com uma pergunta, né, que muita gente já deve ter visto aí em forma de meme. Como que o remédio sabe onde está a dor, né? Muita gente já deve ter se perguntado. Você, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Estou com dor no joelho, vou tomar outro tipo de remédio. Estou com dor no ouvido, outro tipo de remédio. Como que o remédio sabe onde está a dor? Né? Então, isso acontece, né, o remédio sabe onde está a dor por causa das interações biomoleculares. Os remédios, eles atuam como espiões disfarçados no nosso organismo. Por quê? Porque eles imitam as moléculas naturais do nosso corpo para se conectar a receptores específicos das nossas células, né? Então, isso permite que eles ativem, ou eles bloqueiem, ou eles até mesmo modifiquem funções celulares, principalmente ajudando a tratar doenças e aliviar sintomas. Né? Então, ou seja, o remédio ele sabe onde está a dor por causa das interações biomoleculares. Então, vamos ver, né, o que são essas interações biomoleculares. Vamos conhecer aqui essas interações biomoleculares. Então, observem aqui, ó, essa imagem que eu trouxe para vocês, para simular mais ou menos como é que acontece, né? O que acontece no nosso organismo, né? O que são as interações biomoleculares? Elas são como mensagens trocadas pelas moléculas, entre as moléculas, como se elas estivessem trocando mensagens ali dentro do nosso corpo. E elas ocorrem quando as moléculas biológicas, como, por exemplo, as proteínas, os ácidos nucleicos, os carboidratos, os lipídios, as enzimas, enfim, as biomoléculas. Então, elas se reconhecem e elas se conectam quando elas se reconhecem, e assim acabam permitindo que funções vitais continuem acontecendo, né? Como, por exemplo, a digestão, a transmissão de sinais nervosos e até mesmo a defesa contra as doenças. Então, essa é a importância das interações biomoleculares. É por isso que o remédio sabe onde está a dor, né? Então, vamos ver realmente o conceito das interações biomoleculares. Então, interações biomoleculares são os processos pelos quais moléculas biológicas se reconhecem, se conectam e influenciam umas às outras dentro dos sistemas vivos. Lembrando que essas moléculas são as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos, os lipídios, as enzimas, certo? E essas interações, elas são essenciais para manter as funções vitais do nosso organismo, permitindo que ocorram esses processos com a transmissão desses sinais de catálise enzimática, por exemplo, a replicação do DNA e as respostas imunológicas. Então, elas acontecem através de diferentes tipos de forças químicas, como ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, iônicas e forças de Van der Waals, né? Então, são aqui essas interações que a gente vai tratar, que a gente vai conhecer na nossa aula. E por falar aí das funções vitais, vamos ver as funções vitais que dependem dessas interações. Por exemplo, aqui a digestão. As enzimas digestivas, elas quebram os alimentos em moléculas menores para serem absorvidas. É desde aquele momento que a gente coloca a comida na boca e aí na nossa língua já tem uma enzima digestiva para poder a gente fazer todo o processo da digestão. Isso acontece por quê? Graças ao reconhecimento e à ligação entre as enzimas e o substrato, aquele esqueminha de chave e fechadura. Tá? Essa daqui é um tipo de função. Outro tipo de função,
que nós vamos conhecer as transmissões dos sinais nervosos. Por exemplo, os neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, eles se ligam a receptores nas células nervosas, enviando sinais que permitem que a gente sinta, que a gente pense, que a gente se mova. Então, por isso que é importante a gente conhecer as interações biomoleculares. Outras funções, defesa contra doenças. Por exemplo, os anticorpos, eles reconhecem os invasores, como por exemplo os vírus, né? Aí eles se ligam a eles, ajudando o sistema imunológico a combatê-los. Então, a importância aí das interações biomoleculares por causa dessas funções vitais para o nosso organismo. E aí eu trouxe aqui novamente na nossa aula um vídeo da um professora especialista sobre aí realmente explicando como que os remédios sabem onde está a dor. Vamos assistir. Olá pessoal, eu sou a professora Andressa Primavera de Biologia e eu estou aqui para falar o seguinte: como o remédio sabe onde está a dor? Você já se perguntou como o remédio sabe onde está a dor ou um problema no nosso corpo? Bom, parece mágica, mas é pura bioquímica. Podemos imaginar os remédios como espiões disfarçados. Eles entram no corpo e vão direto ao alvo sem chamar a atenção. Mas como isso acontece, né? O segredo, gente, está nos receptores moleculares das nossas células. Então, observe aí. Cada célula do corpo tem milhares de receptores. São como fechaduras microscópicas. E aí os medicamentos, eles são projetados para agir como chaves, né, que se encaixam perfeitamente nesses receptores. Por exemplo, se você está com dor de cabeça, um analgésico como o paracetamol, ele circula pelo sangue até encontrar os receptores ligados à dor. E aí, ao se encaixar neles, ele bloqueia o sinal de dor como um espião, cortando ali a comunicação inimiga. Esse processo é chamado de ligação seletiva, porque o remédio só age aonde há o certo tipo de dor, né, nesse receptor. E é assim que ele sabe onde atuar, mesmo sem a ajuda de um GPS. E é por isso também que diferentes medicamentos têm efeitos diferentes. Cada um foi criado para se conectar a um receptor específico, em uma região ou um sistema do corpo. Então, da próxima vez que você tomar um remédio, né, lembre-se, tem um espião químico lá dentro, agindo com precisão para manter o seu corpo em equilíbrio. Muito bem. Então, agora já conhecemos, né, como que o remédio sabe onde está a dor. E eu trouxe aqui alguns exemplos de remédios do nosso dia a dia, justamente que agem especificamente sobre determinada dor, sobre determinada doença. Vamos ver. Ó, por exemplo, o anti-inflamatório. O que acontece, né? Ele bloqueia as enzimas que produzem substâncias causadoras de dor e inflamação. Então, por isso que quando a gente está com dor de ouvido, está com dor na garganta, a gente vai lá e toma um anti-inflamatório para produzir essas substâncias, para produzir as enzimas, né? Bloquear as enzimas por causa dessas dores, dessa inflamação. Aí também trouxe para vocês a insulina, né? A insulina sintética, ela imitando a insulina natural, ela se liga a receptores nas células para ajudar na absorção de glicose. Então, as pessoas que têm, por exemplo, problemas de diabetes, elas precisam tomar insulina ou injetar insulina para poder fazer aí com que se regularize a glicose no seu organismo. Os antidepressivos, como por exemplo a fluoxetina, o que esses antidepressivos fazem? Eles bloqueiam a recaptação da serotonina, aumentando assim sua ação nos receptores, né? Então, é assim que funcionam os antidepressivos. Aí existem outros remédios bem fortes, por exemplo, a morfina, que ela se liga aos mesmos receptores que as endorfinas para poder aliviar a dor. E o antialérgico, que muita gente com certeza já deve ter tomado, o que ele faz? Ele bloqueia os receptores da histamina para evitar sintomas de alergia. Então, por isso que quando a gente vai tomar um antialérgico, às vezes a gente fala, vou tomar um antihistamínico, justamente para bloquear esses receptores da histamina, que é o que faz a gente ter qualquer tipo de alergia, correto? E agora que a gente já viu isso, vamos ver os tipos de interações moleculares. Quais são? Vamos conhecer.
Primeiras interações, as interações moleculares são as ligações iônicas. Geralmente acontece com os compostos inorgânicos, por exemplo, aí o sal. É aquele sal de cozinha que a gente tem lá em casa, é esse aí, é o NaCl, cloreto de sódio. E esse sal, ele vai se dissolver na água, por quê? Porque os íons, eles se separam e interagem com as moléculas de água, que também estão ali separadas. Então, vai se separar em íon Na+, né, que é o sódio, o cátion Na+, e o cloro Cl-, com as moléculas ali de água. Ok? É assim que funcionam as ligações iônicas. Outras ligações, que são as mais fortes, são as ligações de hidrogênio, que acontece, por exemplo, entre as bases nitrogenadas do DNA. Como o nome já diz, sempre vai ser ligação de hidrogênio com alguma outra molécula, com algum outro elemento químico, com hidrogênio. São as ligações mais fortes que existem. Outras interações, tipos de interações, são as interações hidrofóbicas. O que são interações hidrofóbicas? Por exemplo, entre óleo e água, a gente sabe que óleo e água não se misturam, né? Então, a mesma coisa acontece com as moléculas dentro das células, né? Então, por quê? Porque hidrofóbicas significa que tem medo de água, por isso que água e óleo não se misturam. O óleo ele tem medo, por isso que é chamado interações hidrofóbicas. E as interações de Van der Waals, um exemplo, a forma como as moléculas se atraem levemente quando estão muito próximas, como, por exemplo, as patas das lagartixas nas superfícies, né? Então, são as interações de Van der Waals, né? Então, vamos conhecer aqui as interações de Van der Waals. Então, essas forças intermoleculares ou forças de Van der Waals, elas são ligações intermoleculares que elas são as formas como as moléculas, sejam elas polares, sejam elas apolares, como elas interagem entre si, né? Então, essas interações elas foram propostas por esse mocinho aqui, que é o Diderik Van der Waals, em 1873. Ele era um químico e físico, e ele que propôs aí as interações. Então, como foi ele que propôs, ficou o nome dele, Interações de Van der Waals. Certo? Então, como é que acontecem essas interações? As moléculas elas podem interagir de forma diferente umas com as outras, né? Então, essas interações diferentes, sejam elas, por exemplo, interações mais fracas, que são as interações de polo induzido, ou interações permanentes de polo, ou as interações mais fortes, que são as interações de pontes de hidrogênio, né? Então, elas exercem aí uma grande influência, principalmente sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias, a maneira como essas substâncias, as moléculas estão ligadas umas das outras. Então, assim, a intensidade em que as moléculas interagem define o seu estado físico, né, de agregação da matéria, ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. E, por falar em estado de agregação, estado físico da matéria, eu trouxe aqui para vocês verem aqui como é que as moléculas ficam interligadas entre si nesses estados de agregação. Vamos ver aqui esses estados físicos. Então, olha só, trouxe aqui como é que as moléculas ficam agitadinhas, como é que elas se ligam, né, entre si. Então, de acordo com o tipo de interação, as moléculas elas podem estar mais juntinhas, como, por exemplo, aqui, ó, no estado sólido. Quando as moléculas aqui no estado sólido estão interagindo entre si, é aquele momento da água quando está em estado gelo, né? As moléculas elas ficam só como se fosse uma vibração, a gente não percebe aí realmente as moléculas espalhadas, elas têm forma, né? A forma no caso da água é a forma do recipiente que ele se encontra. Então, esse é o estado de agregação, como as moléculas estão no estado sólido. No estado líquido, as moléculas elas já ficam um pouco mais agitadas, elas ficam, as ligações entre elas já é um pouquinho mais espaçadas, por isso que a gente observa aí já não como estava no estado sólido. Então, a agitação das moléculas é muito maior em relação ao estado sólido.
e só que é menor em relação ao estado gasoso. Nesse caso aqui, as moléculas ficam muito mais agitadas, as interações moleculares aí entre elas, ó, elas ficam, na verdade, um pouquinho mais fraca, porque, como está no estado gasoso, se a gente abrir um recipiente fechado, o gás ele vai escapar. Então, as interações moleculares aí, elas são mais fraquinhas, né? Não são tão fortes quanto no estado sólido, em que aqui as interações moleculares, elas são bem mais fortes. Então, aqui são os estados de agregação da matéria, a importância das interações moleculares no estado de agregação da matéria. E aqui eu trouxe também para vocês a importância também da gente conhecer, porque a gente vê essas interações biomoleculares, né, essas forças de Van der Waals, no nosso dia a dia. Um grande exemplo está na lagartixa, que todo mundo já deve ter visto em casa, né? Então, vamos ver aqui as interações que acontecem nas patinhas das lagartixas. Muito bem, olha aí a lagartixa andando, né? Quem nunca viu uma lagartixa andando na parede, né? Então, o que acontece? Na natureza, existem exemplos de utilização aqui das forças de Van der Waals, né? Então, olha só, esse é um grande exemplo da utilização das forças de Van der Waals. Olhem só como é a patinha da lagartixa, né? Porque o que acontece, o que está acontecendo aí nas patinhas das lagartixas? Muita gente conhece como osga, né? Então, quando elas sobem nas paredes ou andam pelos tetos, mesmo também nas superfícies lisas, está acontecendo aí, elas só conseguem isso por causa dessas forças de Van der Waals, dessas interações moleculares, né? Então, isso ocorre por quê? Porque cada dedinho da lagartixa contém saliências com milhares de cerdas bem finas, bem pequenininhas, como, por exemplo, um fio de cabelo, tá? Ali na patinha da lagartixa. E cada uma dessas cerdas contém milhares de filamentos microscópicos, né? Então, as moléculas, elas aderem às superfícies da parede por causa dessa força de atração chamada de polo induzido. Foi induzido ali, que é uma força muito fraca, mas foi induzido para que a lagartixa continue, ela consiga andar ali na parede, apesar da força da gravidade, né? Mas visto que essas forças elas são bem fraquinhas, né? Que é essa força de polo induzido, então como é que a força da gravidade não se sobrepõe sobre elas, né? Acontece que essa força ela é multiplicada pelas milhares de cerdas das patas da lagartixa. Então, isso produz uma atração suficiente para aguentar o pezinho lá da lagartixa, certo? Então, por isso, é isso que acontece. Isso nos mostra o quanto maior é a área de contato entre as moléculas, mais intensa será a força dessa força intermolecular, que é chamada de dipolo induzido. Ela foi induzida, ela foi provocada para que aconteça essa força, certo? Então, por isso que as lagartixas conseguem andar no teto, né, por causa da utilização daqui das forças de Van der Waals, essas interações. Agora, vamos conhecer as interações hidrofóbicas. As interações hidrofóbicas, elas ocorrem quando moléculas ou partes de moléculas que não gostam de água, por isso que é chamadas de hidrofóbicas, elas se juntam para evitar o contato com a água, não é? E aí elas não formam ligações químicas diretas entre si, mas se agrupam como uma forma de quê? De minimizar o contato com o ambiente aquoso. Então, isso que são as interações hidrofóbicas. Então, observe aqui na imagem. Se a gente for colocar óleo na água, a gente percebe ali formando umas bolinhas e depois elas vão se juntando e o óleo fica ali na superfície e a água fica embaixo. Por quê? Porque as moléculas hidrofóbicas, elas têm medo ali, né, das moléculas de água. Então, elas se juntam e ficam assim, mais em cima, né? O óleo é mais leve que a água. E aí essas interações, essas moléculas hidrofóbicas, elas podem ser representadas por esse tipo de cadeia, que é cadeia monoinsaturada, ou seja, só tem uma ligação dupla, ou podem ser esse outro tipo aqui, que é a poliinsaturada. Observem aqui que tem duas ligações duplas, essas ligações aqui em azul, certo? Então, assim que funcionam essas
moléculas hidrofóbicas. Elas geralmente são apolares, ou seja, elas não têm polos, não têm carga ali positiva e nem carga negativa. Por exemplo, o óleo, né, os lipídios, que são as gorduras, e a parte das proteínas, a parte que são apolares. Então, geralmente, essas moléculas aqui, elas são apolares, tá? Por isso que elas não se juntam ali com a água. Como vocês já devem ter ouvido, semelhante dissolve semelhante, ou seja, como a água é polar, e a molécula do óleo, por exemplo, é apolar, eles não vão se juntar, correto? Então, é isso que funciona. Vamos ver outras moléculas hidrofóbicas. Está aqui, ó. Nesse caso aqui, a molécula de água, para mostrar como ela é uma molécula polar, né? O que é uma molécula polar? Por que a água é polar? Porque ela possui exatamente isso, ó. Ela possui cargas positivas e ela possui cargas negativas. De um lado é positivo, do outro lado é negativo. Ela sempre vai ter assim, ó. Então, ela prefere interagir com o mesmo tipo de molécula polar. As moléculas que têm cargas, elas vão se atrair, ó. O polo que é positivo vai se atrair pelo polo negativo. Já as moléculas hidrofóbicas, elas não têm essas cargas. Então, a água ela empurra, ela afasta as moléculas para elas se conectarem entre si. Ela vê assim, são diferentes, não são iguais a mim, então eu só vou me conectar com quem tem polo. A carga positiva, a carga negativa, por exemplo, o oxigênio aqui, ele é negativo, ele vai se unir a uma outra molécula que seja positiva, positivo com negativo. Como as moléculas apolares não têm polos, então a água ela vai afastando. Por isso que o óleo, a gordura, não se mistura com a água. Então, observem aqui na nossa próxima imagem. Fica assim, ó. A água, como ela é polar, aí quando a gente coloca as moléculas hidrofóbicas, vão formando aí ocorre essa formação de agregados, né? Quer ver? Quando vocês forem colocar água e óleo, ali vocês vão ver que as moléculas vão ficar desse jeitinho, depois elas vão se juntar, né? Então, como é que ocorre essa formação de agregados, né, das moléculas? As moléculas hidrofóbicas, elas se juntam para minimizar essa área de contato com a água, porque a água é polar, né, formando esses aglomerados. Por exemplo, como eu tenho falado para vocês, o óleo na água, ela forma gotas separadas, como nós temos aqui, e daí essas moléculas de óleo elas vão se unir para evitar o contato com a água, por isso que elas são chamadas de hidrofóbicas, correto? E, além dessas moléculas aqui, essas funções intermoleculares, interações hidrofóbicas, eu vou trazer para vocês também outros exemplos. Agora, no corpo humano, as membranas celulares, por exemplo. As membranas celulares, elas são formadas por bicamadas lipídicas, né? Então, o que são essas bicamadas lipídicas? As caudas hidrofóbicas dos lipídios, elas ficam voltadas para dentro, que fica longe da água, né? Enquanto que as cabeças que são chamadas hidrofílicas, elas ficam para fora em contato com a água, que é essa nossa imagem aí, que tem a parte amarela no meio, essa imagem mais abaixo. Essas são as membranas celulares. Outras células, exemplos de moléculas hidrofóbicas, é a dobra de proteínas, que é essa estrutura que está aqui do nosso ladinho em azul, né? A estrutura terciária. Nas dobras de proteínas, as partes hidrofóbicas, elas tendem a se esconder no interior da estrutura tridimensional, longe da água. Então, essas partes hidrofóbicas estão aí, ó, caminhando dentro da dobra da proteína. E, por último, nós temos aqui as micelas, que é essa imagem aqui de cima. O que são as micelas? Por exemplo, em processos de digestão, que os lipídios, que são gorduras, eles formam micelas, que são essas estruturas em que as partes hidrofóbicas elas ficam no interior, ou seja, próximo ali das gorduras, protegidas da água. Então, é assim que vai funcionar aí essas células, né, essas interações hidrofóbicas no nosso corpo, através de membranas celulares, de dobras de proteínas e de micelas. E aí eu trago também como exemplo para vocês, já que a gente está falando aí das micelas, eu trago como um exemplo aqui para vocês um sabão, que o sabão é uma forma de juntar água e óleo, né? Um detergente, o sabão, é uma cadeia longa que atua de um lado como emulsificante e de outro como surfactante. Então, sua porção surfactante ela é polar, ou seja, que facilita a interação com a sua superfície, e o seu lado emulsificante é apolar.
e é o composto de uma cadeia de hidrocarbonetos, o que facilita a interação com as moléculas de óleo. Por exemplo, aqui, ó, essa estrutura, essa parte verde, que só tem carbono, é apolar, ou seja, não tem ali cargas, né? Por isso que interage bem com o óleo e a gordura, que também são apolares. E essa parte aqui, que está destacada de rosa, é a extremidade da cadeia que é polar. E assim é essa parte que interage com a água, que facilita também, que também é polar. A água é polar e essa parte do sabão também é polar. E aí, já que estamos vendo, né, aqui o sabão, eu trouxe aqui para vocês como que o sabão limpa a gordura, né? Porque vocês já devem ter visto ou dificuldade de lavar um potinho de plástico todo engordurado, né? Então, o que você faz? Antes de jogar água, joga o sabão, né? Não joga a água e depois o sabão. Joga o sabão, passa ali o sabão com detergente, depois você joga a água, porque é o sabão que vai quebrar ali as células de gordura através desses processos, né? Vamos entender como que o sabão limpa a gordura, através de uns processos. Ó. A estrutura, tem aqui a estrutura do sabão, a formação das micelas. Quando o sabão encontra a gordura, o enxágue e remoção. Então, como que é a estrutura do sabão? Tá aqui, ó, como foi mostrado para vocês, né? As moléculas de sabão têm duas partes. A cabeça hidrofílica, que é essa parte rosa, que é polar, ela gosta de água. Já a cauda hidrofóbica é apolar, ela gosta de óleo e gordura. Hidrofóbica, que tem medo de água. Então, é assim que é a estrutura do sabão. E aí, quando formação de micelas, o que acontece? As moléculas de sabão, elas formam micelas, que são essas estruturas assim, ó, essas estruturas esféricas, onde as caudas ficam voltadas para dentro, que é o que fica em contato com a gordura, e a cabeça, né, as cabeças para fora, que fica em contato com a água, porque essa que é a parte que é polar. Então, a gordura, ela fica presa no interior das micelas. Observem aí, ó, essa partezinha amarela, então, ela foi aprisionada pelas micelas. E aí, depois, o que acontece? Quando o sabão ele encontra aí a gordura. As caudas, que são as hidrofóbicas, elas se enterram nas partículas de óleo ou de gordura, evitando a água. Então, essas cabeças hidrofílicas, que é a que gosta de água, elas ficam voltadas para fora em contato com a água. E aí, por último, enxágue e remoção, né? As micelas, com a gordura presa dentro, elas são facilmente carregadas pela água quando enxaguamos, levando embora a sujeira. Então, é assim que funciona, né? Então, o sabão ele consegue limpar a gordura e óleo graças à sua estrutura especial que permite formar as micelas, envolvendo e carregando as partículas de gordura para longe. Então, isso acontece por causa das interações hidrofóbicas e das interações hidrofílicas. Certo, pessoal? Então, eu trouxe aqui uma maneira de conhecer, né, como que o sabão limpa a gordura, por causa dessa característica das interações intermoleculares, das interações entre as moléculas, né, como é que vai funcionar. A parte hidrofóbica tem medo de água, então ela fica afastada da água. A parte hidrofílica, ela é a parte que vai interagir com a água. Então, ou seja, o sabão tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar é a que vai se juntar com a gordura, vai aprisionar a gordura e vai arrastar. E a parte polar é a que vai interagir com a água. Então, a importância aí também do nosso dia a dia da gente conhecer essas interações biomoleculares, também conhecidas aqui na química como as forças de Van der Waals, certo? As forças de Van der Waals, elas podem ser fracas, que são de polo induzido, que a gente induz ali para que ocorra a ligação, ou então ela pode ser uma força mediana, que é de polo, então chamada de polo permanente, ou elas são forças muito fortes, que são as pontes de hidrogênio, as forças de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio é que ocorrem principalmente entre a água ou qualquer outra molécula que tenha aí o hidrogênio, que ele vai interagir a parte positiva com a parte negativa e formar uma ligação muito forte
quase difícil aí de ser quebrada. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido esse nosso conteúdo aqui sobre as interações biomoleculares. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.